bom demais! É a parceria da TV Novo Tempo com a Casa Publicadora Brasileira, vivendo agora fortes emoções de um bate-papo. Se prepare, para onde você está, o que quer que você esteja fazendo, porque agora a gente vai bater aqui um papo, abrir o verbo, que estamos com convidados muito especiais para falar sobre a ilusão da mídia. E olha só, um bloco para falar de música, um bloco para falar de cinema, escolha de leitura, proteção mental, a influência da internet. Promete. E só para você entender, olha quem está com a gente aqui. Já quero lhe apresentar, está aqui com a gente, Dr. Luigi, advogado e trabalhou um tempo com contas como de cinema. A gente já vai bater um papo e promete o papo, né, Luigi? Seja bem-vindo à nossa conversa. Ana Karan, que está com a gente aqui para a gente conversar, não só cantar, né, Ana Karan? Que bom, bom te rever. Bom te ver já estava com saudade de você, a gente vai bater um papo muito legal. Nem se fala Marquinhos Maraial, né? Que bom te rever, Marquinhos. Além de cantar, vamos falar um pouquinho de música, né? Vai ser bom demais. E Michelson Borges, escritor, jornalista, parceirão do Dene. Já já vamos ter uma conversa com vocês dois, porque os livros prometem. É bom demais ter vocês aqui com a gente. Bom, esse primeiro bloco é sobre música. E eu já começo falando com você, Ana Karan, porque o nosso telespectador curte música e você que está assistindo, claro, sabe mais do que nunca a importância da música na vida. Dizem por aí que não adianta, né? A música faz parte da vida, Ana Karan, e você é uma cantora profissional e viveu muito tempo, inclusive, no lado da música, que a gente chama de bossa nova. Conta pra gente um pouquinho, Ana Karan, o que você falaria sobre a influência da música? O que você vivia, o que você viveu depois de conhecer Jesus? E seu conselho para o nosso telespectador? Bom, claro que a música influencia na vida das pessoas de várias formas, né? A música, ela pode... enfim, incitar a pessoa, né, a fazer várias coisas, ou desde o mal até do bem. Então, hoje, assim, o que eu vejo, né, depois da minha conversão, a música hoje na minha vida, a música ela deve trazer as pessoas e aproximar as pessoas de Deus. Então, essa para mim é a boa música, quando aproxima o ser do Criador. Mas a influência dela é forte. Agora, a influência dela é muito forte. Na mídia, assim, dizendo, né, secularmente, eu vivi muito, né, dessa parte, pude perceber assim que teve alguns anos no Brasil principalmente que a música foi muito boa. E então assim teve compositores que estavam sempre na mídia, né, nas rádios tocando, e eu me lembro também que na época eu cantava também na noite, então a gente ficava esperando na porta das lojas os discos chegarem e tal. E aquilo, né, a gente ficava super feliz com o lançamento dos CDs na época. Mas, passado alguns anos, a música ela começou a enfrentar uma resistência da mídia. E aí começou, então, eu acho que a mídia começou a perceber, né, as pessoas, porque assim, hoje eu vejo como, quando se vai lançar um produto no mercado, seja um CD, que a gente está falando de música, existe uma reunião das pessoas de uma gravadora, e essa reunião é muito séria, porque ali elas começam a ver, né, qual é a tendência do mercado, a quem você vai atingir, o que você quer. E hoje a gente vê que no mundo tudo é muito descartável, né? Casamento, relacionamento de amizade, carro, roupa, comida, tudo é muito descartável. E hoje, então, a música, infelizmente, também caiu nesse pecado de descartável. Pergunta bem sincera, me permita aí a intromissão, até pessoal, mas nessas reuniões, você acredita que hoje a qualidade musical ela está muito mais submetida, então, ao apelo do mercado? Com seria certeza, o mercado absoluto. Que determina o que seria bonito ou feio na música, não importa a qualidade. Não é nem bonito ou feio, não, isso já é o que vende. É o que vende. É o que vende. Então, eu até estava falando, né, com o pastor Michelson, há um tempinho atrás ali, que, de repente, a gente vê que as pessoas, né, a mídia, ela faz, é até um pouco pesado que eu vou falar, mas eu vou falar. Sim, aqui é o momento. Emburreceu, entendeu? Emburrece. Então, a mídia escolhe aquilo que vai tocar, o que é descartável. Então, eles constroem um artista, e aí usa por um tempo, e aquele artista, então, sai tragicamente da mídia, porque eles também destroem, entendeu? Então eles constroem e destroem. Constroem e destroem. E aí você fica assim, é uma música que não pega, uma música que
passa, né? Não tem mais. A gente, por exemplo, hoje eu vou pegar uma música do passado que eu cantava, é uma música que hoje eu ouço no mundo inteiro tocando, porque é uma música de qualidade, né? Você fala, uma música de popular brasileira mesmo, como Bossa Nova, é uma música onde países que eu andei, como Tailândia, Taiwan, Singapura, Rússia, são países exóticos e tudo que assimilam a música brasileira de uma forma que eu nunca vi em lugar nenhum. O Brasil não consome essa música, o Brasil nem conhece quase essa música. E é uma judiação isso, né? Porque é uma boa música, é onde o Brasil foi mostrado de uma forma maravilhosa através da música fora do Brasil. E eu vivi muito isso lá, né? Agora, no Brasil, infelizmente, hoje tudo é muito descartável. Acho que no mundo todo é descartável, né? Uma pena isso, É uma pena muito grande, musical que a gente perde. Porque as pessoas fazem, compõem uma coisa que é fácil, você fica cantando durante um tempinho, depois passa, depois faz outra, passa, quer dizer, nada fica mais, nada é eterno. Aí eu venho, graças a Deus, Deus me chamou um dia, hoje eu estou do lado de cá. Amém. Do lado da esperança, do lado em que Jesus, né, me chamou, e hoje tudo que eu canto, eu vivo na minha vida. E tudo que eu canto é eterno. É o amor de Deus, é a esperança da volta de Jesus. Isso tudo eu vivo no meu dia a dia. E é isso que eu canto, e é isso que eu acredito, e é isso que eu quero cantar para o mundo inteiro, eternamente. Amém. Ana Karam, ter você aqui, talvez o telespectador não conheça a influência da Ana Karam, uma pessoa que já suas músicas fizeram parte de aberturas de novelas desse Brasil. E é importante você entender a transformação. E ter você aqui, e junto Marquinhos Maraial, para nós é uma rica oportunidade de ver os dois lados da situação. Marquinhos Maraial, quantas vezes já conversamos nessa Novo Tempo sobre a tua história? Você tem um material belíssimo, um DVD. Obrigado por me permitir participar desse DVD que você gravou. E a gente sabe que a tua história também ela é especial. Mas você sempre me comentou algo que é importante compartilhar nessa discussão. Em cima do palco você percebe que existe uma manipulação. Quando você compunha uma música, tinha até aquela fórmula secreta que era para a música colar feito chicletes, mesmo que descartável, através desse mercado volátil que a gente tem por aí. Como é que você vê hoje essa manipulação musical por trás dos bastidores, né? Boa noite, pastor. Boa noite, doutor Luigi, pastor Michel, Ana Karam. Essa pergunta é uma pergunta maravilhosa, porque eu vivi esse momento hoje. A Ana foi muito feliz aqui na resposta dela. A gente tem um ditadozinho que hoje, vamos fazer uma semelhança aqui, um bom compositor hoje no mercado fonográfico do meio secular hoje é como um atacante. Tem que fazer gol. Então, acabou. Atacante que não faz gol passa fome. E compositor que não faz sucesso sai fora. E hoje o sucesso, existe uma parceria entre o mercado, os empresários, os donos de casas de shows. O dono da casa de show, ele vive em função do bar e vender muita bebida alcoólica. E isso, os compositores, alguns compositores, não todos, eu fiz parte também desses compositores, que fiz muitas músicas, a gente usava esse recurso, pouca letrinha, e letrinha que falasse muito de bebida alcoólica, para induzir os jovens a beberem, e isso vai atrair muitos jovens, e o dono da casa de show vai contratar aquele artista. Marquinhos, então é real, quando se compõe, se pensa nessa pouca letrinha que evoque às vezes alguns hábitos que inclusive incluem bebida, alcoolismo, etc. Isso, algumas silabazinhas que fica repetindo, que é para virar o sucesso, né? Bom, a gente está conversando aqui, tem muita conversa, é sobre cinema, sobre internet, sobre diversão, entretenimento, fica com a gente, ainda a gente vai voltar a conversar mais com vocês, mas você viu o lado de lá de compositores que já viveram o mundo da música popular, desse mercado. Inclusive estou me lembrando que dias atrás veio aqui um cantor popular mundial e só fez bobeira, né? E pichou o muro, e xingou o povo, e acabou com... A gente percebe essa vulgarização da música. É uma pena, os meios de comunicação falaram, mas, doutor Luigi, você é pai de duas meninas preciosas, eu sei que você é coruja, como eu, aqui somos pai de meninas. Você que vê essa moçada, essa garotada escutando músicas, que conselho você diria para a gente ter alguns critérios bem objetivos para escolher uma boa música? Primeira coisa, Dailson, é que a música vai fazer a trilha sonora da sua vida. Olha aí. A música, ela compõe tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você pensa. A gente não pode tratar a música como sendo uma coisa
aleatória que você está ouvindo naquele momento. Ela aumenta a sua velocidade, ela diminui a sua velocidade, ela cria suspense, ela cria tranquilidade. Então, ela tem um poder de influência naquilo que você produz, naquilo que você pensa e naquilo que você sente. Então, quando eu penso nas minhas filhas, eu tenho que ter muito cautela com isso. Que tipo de sentimento eu quero produzir nelas? Eu não posso deixar elas pensarem que a música é uma coisa aleatória, que não demanda escolha, que não demanda estudo. Quem é o cantor, de onde veio, em que ele se inspira. Né? Tudo isso tem que ser olhado e é bom ensiná-las nisso. As duas, por exemplo, uma tem 1 ano e 4 meses e a outra tem 3 anos. As duas estudam música, desde já. Olha aí. As duas fazem caiu um conselho para os pais, hein? As duas fazem curso de musicalização, Okay. Elas aprendem ritmos, elas aprendem como lidar com a música, elas aprendem o que é o louvor, elas aprendem o que é uma trilha sonora. As duas têm uma idade muito pequena, são pequenas, mas já estão aprendendo isso e já demonstram o efeito disso em tudo que a gente faz. Então, música não é uma coisa aleatória, é a trilha sonora da sua vida. Já fechou. E nós vamos para um rápido intervalo. Michel vai falar depois que a gente voltar desse intervalo, porque se está gostando do papo de música, imagine sobre cinema, videogame, influência da mídia, internet e muito mais. A gente volta, CPB Online de Natal. Fica com a gente porque o papo continua. Já já a gente volta. Já estamos de volta, CPB Online de Natal, ao vivo, um super bate-papo inédito. Olha, que legal ter escritores, autores, temos aqui músicos, compositores, para a gente falar sobre a ilusão da mídia. E quando a gente fala em mídia, é música, é internet, é videogame, é televisão, é tudo que comunica. Eu já vou para você, Michel, a gente já se conhece bastante, você sempre participa com a gente nessas programações junto com o CPB Online, mas agora sobre música, recuperando aquele assunto, para o cristão. Alguma dica para o cristão ou vale tudo na vida? Se falou que é de Jesus, está tudo certo. Qual a tua opinião sobre o assunto? Dailson, nós da Casa Publicadora Brasileira e o Novo Tempo também, acreditamos que estamos vivendo num grande conflito cósmico entre o bem e o mal. E como em toda batalha, não existe terreno neutro, né? Você tem o adversário e você. Uhum. Jesus deixou bem claro isso quando disse que quem com ele não ajuntava, espalhava. E que não podemos servir 2 senhores, porque vamos gostar de um e aborrecer o outro, não é verdade? Então, nesse campo da música, assim como na questão de vestuário, mídia de modo geral, não é, comportamento, estilo de vida, nós temos que nos posicionar. Qual posição? Meu gosto, minhas preferências? Aí corremos um perigo de Caim, né, que optou pelo gosto dele, pelas suas preferências, e não ofereceu o louvor que Deus aprovava. Nós temos que sempre perguntar o que Deus aprova. E eu creio que a Bíblia é muito clara quando diz que quer comamos, quer bebamos, quer escutemos música, coloquei aqui um parênteses, né? Devemos fazer tudo para a glória de Deus. E eu quero pontuar isso com o texto de Paulo, 1 Coríntios 14, verso 15, que ele diz assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, com as emoções, mas também com a mente. Eu creio que o grande desafio do cristão convertido é equalizar emoção e razão. Olha aí. Quando se pende para um lado ou outro nessa questão, aí nós temos desequilíbrio e a coisa não fica interessante. Com certeza. Então, procurar realmente equilibrar isso aí, razão e emoção, mas sempre tendo Deus, a palavra dele como baliza. Aí não tem como errar. Por isso que é bacana estar aqui batendo esse papo com autoridades no assunto. E você sabe que a Casa Publicadora Brasileira sempre visa o melhor para os seus leitores. E querido telespectador, você está procurando um bom livro? Compre um livro da Casa Publicadora Brasileira que você não vai se arrepender. Tua opinião sobre a realidade virtual e desse mundo, essa situação que um juvenil vive hoje. Nós temos acesso aos dispositivos móveis, internet, faz parte da vida do juvenil. Até que ponto o virtual não ocupa o espaço do real? Olha, pastora Dailson, eu quero começar a minha resposta contando para vocês uma charge que eu vi esses dias, uma tirinha muito curiosa, muito engraçada. Era mais ou menos assim, era um velório, então estava ali o caixão, né? E havia muitas cadeiras, e as cadeiras praticamente todas vazias, havia meia dúzia de pessoas no velório. E chegaram 2 amigos, e um falou para o outro assim, nossa, eu achei que isso aqui ia estar lotado, né? Aí o outro falou, mas por quê? Ué, ele tinha mais de 2.000 amigos no Facebook? Quer dizer, há uma distância muito grande entre o real e o virtual, não é? Sem dúvida, a rede, né, a internet e as redes sociais, elas são fantásticas, né? Elas têm o seu lado positivo, sem a menor dúvida. Nenhum de nós aqui passa um dia sem utilizar a rede tanto para coleta de informações, como para despejar também informações na rede. A gente utiliza isso diariamente.
com objetivos nobres, né? Pelo menos a gente tem que tentar fazer isso. Ela é ótima nesse sentido. Inclusive, a igreja está usando muito a internet e está convertendo muita gente está conhecendo o evangelho através da rede. Ela tem realmente o seu lado positivo. Mas, infelizmente, ela tem muitos aspectos negativos. Não dá tempo da gente abordar todos, mas eu queria citar pelo menos 4 aqui, né? Um desses aspectos negativos é essa questão da perda do senso de realidade. Justamente essa confusão entre o real e o virtual. Eu tenho, inclusive, muitos amigos psicólogos e eles têm comentado comigo que está aumentando a busca nos consultórios de pais e de adultos mesmo, que estão com problemas sérios de baixa autoestima e outros aspectos por causa das redes sociais, né? Por exemplo, aquele garoto que tem os amiguinhos ali na rede, que todas as férias, né, vão para o exterior, tem as fotos no exterior, cada final de semana está num passeio diferente, um negócio assim, presentes novos, fotografando, e ele ali naquela mesmice, né, em casa, no máximo vai almoçar na casa da avó, não tem nenhuma novidade para colocar. Então, isso tem provocado sérios problemas com relação à autoestima, com relação à depressão. Problemas desse tipo têm acontecido. Então, essa perda do senso de realidade é muito sério. Há também a questão da deturpação da sexualidade. Hoje a gente tem muitos aplicativos relacionados com esse tema. Tem também a pornografia que é incentivada. Tem gente que fala, não, a pornografia está lá se eu buscar. Não, ela é incentivada. Porque, por exemplo, em páginas de futebol, por exemplo, né, muito acessadas por garotos, adolescentes, homens, além do futebol, há outras opções ali ao lado que são relacionadas com pornografia, né? Então, esse é um assunto muito sério. E a perda de tempo, que é um negócio seríssimo, né? Só para fechar, pastor, 2 aspectos aí, para a gente deixar dicas práticas, né? Eu acho que 2 aspectos bem interessantes com relação a esse assunto são equilíbrio e disciplina. Equilíbrio no sentido do para que você vai usar a rede social? Entendeu? Para quê? Só social? Não, vamos usar para outras coisas também, né? Para colocar assuntos relevantes, receber assuntos relevantes. E a questão da disciplina com o tempo de utilização. Tenha um tempo para a utilização. A gente tem que ter disciplina para tudo na vida da gente, né? Disciplina para se alimentar bem, para dormir bem, para fazer exercício físico. Com as redes sociais não é diferente. Disciplina de tempo. Estabeleça um tempo diário para a utilização. 30 minutos? Então, 30 minutos. 15 minutos? 15 minutos. Tá aí. Né? Não perca a Inspiração Juvenil 2014, rede de amigos. E, pelo jeito, Márcia conhece bem do assunto. Eu estou aqui, olha só, 3 livros de outros que ele já escreveu. E está com a gente aqui uma pessoa que eu tenho uma grata satisfação de conhecer pessoalmente. Quem sempre vê os escritos e sabe que Deus lhe deu um dom especial, de maneira muito especial, traduzir no mundo literário algo que encanta a nossa garotada e muitos leitores. Denis Cruz, e contigo o assunto vai ser videogame. Se prepare que você não veio aqui só para falar de livro não, veio para falar de videogame. A gente está vivendo nesse momento uma revolução de aquisição e utilização de videogames e a gente já conversa com você, mas antes uma pausa. Rapidinho, Denis, fala pra gente, tua opinião sobre videogames. São milhões e bilhões de dólares envolvendo a indústria dos videogames. Tem perigo por trás disso? A questão é a potencialidade, certo? No videogame a gente muda o foco. Enquanto no cinema, no filme, na televisão, você tem uma atitude passiva diante do que você está assistindo, no videogame você passa a ser o autor da ação, você tem uma atitude ativa naquilo. No videogame é como você dizer, eu morri, eu matei, eu pulei, eu fiz, você é o personagem, você é o autor daquela ação. Eu brinquei uma vez com um jogo chamado Call of Duty, ele é um jogo em primeira pessoa, de guerra. Para resumir, você tem que atirar no que se mexer na tela. E tem uma determinada cena que, para você avançar, é uma cena de interrogatório e você precisa torturar quem está sendo interrogado. E eu fiquei ali, perto daquela cena, e pede o comando. Você aperta o botão e ele tortura o personagem na tua frente. Você aperta outro botão e ele faz a tortura e ele continua interrogando. Eu falei, Senhor, já não era para mim. Agora acho que piorou um pouquinho o cenário, certo? O videogame é uma imersão muito grande dentro desse universo. E a violência dentro dele, a sexualidade, ela é proporcionalmente muito maior do que um filme. A violência é escrachada mesmo, a linguagem é extrema, certo? E não é voltada para mim, que tenho já os meus mais que 30 anos, é voltado para criança, para adolescente, certo? Se já tem influência, para mim, imagina a influência na mente de uma criança e de um adolescente. Não então, é o ideal para um cristão. De jeito nenhum. Ok. O assunto continua? Pois não, um detalhe interessante que o ouvinte deve ter percebido já, que o legal desse programa é que a gente convidou pessoas escolhidas a dedo. Pessoas que transitaram naquele universo
Sim. Ana Caran, Marquinhos, no primeiro bloco, e agora Denis também partilhando um pouco da sua experiência anterior, e que podem falar do que viram e depois de convertidos sabem do que se trata. Então são pessoas que têm experiência realmente para falar. E vem aí o assunto de cinema, filmes, internet, não para por aí. Vocês vão ficar por aqui que ainda vem coisa para o nosso doutor aqui. Mas agora, doutor Luigi, advogado, você viaja à América do Sul, mas antes de você trabalhar de maneira integral para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus lhe levou para outras situações, e antes de você até conhecer a verdade da esperança, você trabalhou por tantas coisas aí, e você advogou então na indústria do mercado de cinema, é isso mesmo? Então conta pra gente o que você aprendeu, o que você conheceu e que pode compartilhar com o nosso telespectador. Uma das minhas atividades nisso era provar que a mídia demonstrada no cinema era mais eficaz do que a mídia produzida nos outros meios de comunicação. Então, por isso eu acabei tendo conhecimento dos métodos e por que eles eram mais eficazes. Vejam, eu tive acesso a essa informação quando eu trabalhava para promover. Eu trabalhava em licitações públicas para provar que o cinema era o melhor meio de fazer com que uma política pública fosse mais eficaz. E eu fazia defesa em pregões, em análise, em licitações, em audiências públicas, mostrando que o cinema era muito mais eficaz do que os outros. E foi aí onde eu tive acesso a muita pesquisa e a muitas informações ligadas ao cinema especificamente. Dá para contar algum segredo para a gente? Um dos segredos interessantes disso é que eles fazem um cálculo. Tem vários professores, vários pesquisadores, o professor Leonardo Milodinov também trata desse assunto, mostrando qual é a capacidade de defesa do seu subconsciente nesses ambientes ou diante desses meios. Por exemplo, você não tem que se preocupar com a consciência, porque a análise consciente que você faz de uma situação, ela vai depender da sua cultura, do seu grau de formação. Quanto maior o seu preparo naquele assunto, maior vai ser a sua consciência naquela análise. No entanto, quando o assunto é subconsciente e a mídia trabalha com o subconsciente, a coisa é mais complexa. Por exemplo, fazendo um resumo rápido aqui, sem ter espaço para muita explicação, mas você vai entender. A sua capacidade de defender o seu subconsciente num meio de comunicação escrito é de 80%. Quando você lê alguma coisa, 20% vai direto ao seu subconsciente. E 80% você consegue barrar. Você faz uma análise crítica. Não significa que você não vai absorver, mas você faz uma análise crítica. Na música, 50% você tem de defesa, 50% passa direto. Prova disso é que você, só com a metade, você já escuta uma música que você não gosta e repete ela o dia inteiro. Você não aguenta nem repetir e continua repetindo aquela música. Na televisão, que seria para nós a grande vilã, a sua defesa baixa só 10%. Você passa a ter 40% para se defender e 60% vai direto ao seu subconsciente. E quando nós chegamos no assunto cinema, a coisa é bem mais complexa. E o interessante é que eu usava essa complexidade a favor de um cliente. E agora, hoje ela serve para esclarecer. Não é nem uma questão só de religião, é uma questão de análise das suas escolhas. A sua defesa no cinema, no ambiente, é de 2%. 2%. 98% do que passa na grande tela vai direto ao seu subconsciente. E hoje eu lhe pergunto, será que as pessoas estão escolhendo ou estão escolhendo por elas? Será que quando você vai hoje a uma loja, a um concessionário, a um supermercado, você está analisando o que você vai escolher ou será que já escolheram para você? Você já percebeu que o risco que nós estamos correndo é que seja roubado de nós o que nós temos de mais precioso, que é o nosso livre arbítrio. Daqui a pouco você não vai escolher nem estar casado ou não, porque a influência pode ser tão grande sobre você que o casamento é uma coisa relativa, que a vida é uma coisa relativa, que ter filhos e educar e morrer pelos seus filhos é uma coisa relativa. Então, tudo é relativo, por quê? É relativo até que seja conveniente que você opte por aquela situação. Então, será que nós estamos mantendo o livre-arbítrio ou estão escolhendo por nós? Fantástico, forte, pesado, por isso que eu faço um alerta a você. Livro ainda é a melhor companhia do ser humano. Quando você pode imaginar, quando você pode travar algumas formas, quando você pode eliminar algumas tentações, enfim. A gente está aqui como CPB Online de Natal, não apenas para lhe apresentar produtos, mas estamos aqui para defender uma bandeira. Existe sim uma literatura boa, poderosa, uma literatura relevante, educativa, e essa literatura é feita na Casa Publicadora Brasileira. Fecha parêntese, voltamos ao assunto do nosso cinema. Márcia, avaliando um pouco os filmes, como é que você vê hoje o cristão imerso nessas produções? Como é que você faria
rápida definição dessas tentações que evocam o mundo dos nossos jovens. Pois é, eu estava ouvindo o Dr. Luigi falar, né? E dentro desse contexto que ele colocou para nós, dentro desse ambiente, né, de extrema influência no nosso subconsciente, você imagine que tudo que é apresentado ali no ambiente do cinema, em outros ambientes também, em outros seriados, novelas, enfim, essa coisa toda, tudo que é apresentado ali tem sim uma ideologia, uma filosofia por trás, que é do interesse da indústria cinematográfica, que se espalhe, né, pela sociedade. Isso é muito claro da gente ver. E eu acho que seria até muito ingênuo da nossa parte dizer que isso não nos influencia. Como cristãos, a gente pode pensar, não, mas isso não vai me atingir. Claro que vai. Isso vai atingir, sim, né, a cabeça de todos nós. Então, eu acho que assim, é o momento da gente parar e refletir, porque basta você observar a sociedade. O que acontece com a sociedade ao longo do tempo? O que tem acontecido? Assuntos que eram tratados e abordados de uma forma no passado sofreram uma transformação, né? A sociedade passou a pensar esses assuntos de uma forma diferente. Quem fez isso? A mídia. Nós não temos a menor dúvida, especialmente a indústria cinematográfica. Só aproveitando para dizer que todos nós aqui somos pessoas que trabalham com mídia, somos midiáticos, então não estamos falando contra a mídia, por favor. A mídia é indiferente, a veículo é veículo, depende do que você carrega nele. Então entenda que a nossa discussão aqui é para mostrar para você que a TV pode ser uma bênção, a música pode ser uma bênção, escrever mais do que nunca é uma bênção, mas o Satanás faz tudo para estragar aquilo que é bom, né? É interessante, eu quero citar um exemplo aqui, porque eu acho que ele é muito relevante. Eu estava assistindo um documentário há poucos dias, sobre esse assunto, inclusive, e no documentário aparece uma entrevista que foi feita com a mega popstar Madonna, e uma entrevista que foi feita com uma atriz famosíssima de Hollywood, que é Helen Hunt. E em momentos diferentes essas entrevistas foram feitas sobre assuntos variados, e uma das perguntas que fizeram, coincidentemente para essas duas estrelas, foi como é que os filhos delas, como é que eles reagem, né, diante de filmes e coisas e tal. Sabe o que elas responderam? Nossos filhos não assistem filmes. Nós não queremos que eles sejam influenciados pelos filmes. Sem dúvida. Quer dizer, isso aí deixa muito claro para nós que há, sim, algo aí por trás, né? O tempo está acabando, a produção me dá mais 2 minutinhos, eu tenho que falar com essas duas figuras aqui, que são perguntas importantes. Denis, objetivamente agora, critérios para um cristão escolher filmes, escolher o que assistir, dá para dar algumas dicas para você ficar um pouquinho mais firme na escolha do que assistir? Pastor, eu queria ter uma listinha, além de Efésios, Filipenses 4:8. Não tem, tá? Eu creio que o critério do cristão é a busca primordial de Cristo, Jesus. Vai à fonte, vai em Jesus, tenha um relacionamento com Ele, ande com Ele como Enoque andou. A partir disso, quando Ele nos enche com o seu Espírito, certo? A gente passa a ter critério e para de perguntar um pouquinho disso, eu posso isso, eu posso aquilo. Eu acho que a nossa função, a nossa necessidade primordial é encontrar Jesus, estar com Ele, andar com Ele. A partir desse companheirismo, Ele vai dizer, sem nós falarmos aqui, sem pastores, sem reuniões de jovens ficar perguntando, posso isso, posso ir em tal lugar? E eles ficam repetindo sempre as mesmas perguntas, esperando alguém falando, não, pode, vai, certo? Então tem um relacionamento, exato, tem um relacionamento com Jesus, certo? A partir disso, Ele te enchendo com o Espírito, Ele me enchendo esses jovens, certo? A gente passa a ter os critérios. Bacana, e agora eu vou deixar uma pergunta que eu vou até aqui sentar um pouco mais confortável, eu quero ver o Michelson me responder. Michelson, perante a Novo Tempo, na mira do Michelson agora. Sério mesmo, Michelson, todo mundo fala, e onde a gente vai, a gente prega, a gente fala com os jovens, sempre tem aquela pergunta de sempre, né? Qual que é a diferença de assistir um filme em casa ou assistir um filme no cinema? Pensando que casa hoje tem todas as alternativas de tecnologia possíveis e sensoriais para transformar a sua casa praticamente no cinema. Produção me diz que você responde depois. Então, tem mais tempo para pensar. A pergunta que ficou para o Michelson, diferença de assistir filme em casa ou no cinema? Chama os jovens, dá tempo de você acompanhar com a gente ainda essa programação ao vivo especial CPB Online de Natal. E eu vou, antes do intervalo, pedir agora para você, Michelson. Fala para a gente, assistir filme em casa ou no cinema, tem diferença? Essa pergunta é recorrente e mereceria talvez 1 hora. Mas você tem 2 minutos. Entre os muitos motivos que mostram assim, a inconveniência ou de você ver um filme no cinema em comparação com ver em casa, eu vou destacar apenas 2. Tá? O primeiro deles é o controle, e o segundo é o hiperestímulo. Como assim? Controle em casa você tem na mão.
Ainda que você tenha usado critérios, como foram mencionados aqui, para escolher um bom filme, e digamos que você se deparou, né, durante a exibição com algum conceito que não é adequado para a sua família. Consumismo, sensualismo, violência gratuita, enfim, algo que não está de acordo com a sua visão cristã de mundo. Você simplesmente interrompe a produção e devolve para o locador e ainda diz para o locador que não gostou e o motivo pelo qual você não gostou. Controle. No cinema você não tem isso. E o cinema nos acostuma a um hiperestímulo sensorial. Você tem uma tela gigantesca e a sua visão fóvica, central e periférica estão envolvidas. A área de escape não existe, tudo está escuro ali, não é? Então você fica totalmente envolvido naquela produção. O som surround, né? Esse efeito poderoso aí com 90 decibéis de altura. O que acontece? Uma pessoa que está muito acostumada com o cinema não vai mais gostar de produções mais leves e muito menos de leitura. Estamos falando tanto em leitura, em livros, né? Mas as pessoas hiperestimuladas não têm mais paciência para pegar um livro e se dedicar a uma leitura aprofundada. Por que será que as novas gerações não conseguem mais estudar a Bíblia como deveriam? Gastar horas ali investigando, comparando, pesquisando, porque a mente está acostumada com muita pimenta sensorial. Estão muito estimuladas. Esse é um grande perigo realmente dessas produções tremendas que nos acostumam mal ao hiperestímulo. Fantástico, Michel. Me marcou aí as duas expressões, o controle e o superestímulo, né? E me lembro do que a Ana Karan falou com a gente no primeiro bloco, desse emburrecimento, não apenas musical, mas como você falou então, literário também, que dá uma preguiça de ler se você recebe esse impacto. Querido telespectador, nós amamos a comunicação, nós somos pessoas de mídia, nós defendemos veículos de comunicação, mas pai, é para você pensar, tem uma filha de 4 anos e sempre numa conversa como essa a gente fica muito mais preocupado. E você que está nos acompanhando, lembre-se, você sabe o que o teu filho está assistindo, você sabe o que a tua criança está lendo, você está dando para ela literatura que constrói o caráter, ou só porque está lendo livros de 600 páginas de puro lixo é boa leitura. Toma cuidado, estamos aqui na CPB Online de Natal para mostrar para você a melhor literatura que existe, junto com o melhor canal de televisão que existe, a TV Novo Tempo. Rápido intervalo. Falando em escrever, estou aqui com o Michelson, que escreveu Bastidores da Mídia, e em parceria com o Denis, esse livro que eu vou chamar de livraço, né, especial, que é A Descoberta. Mas eu estou em minhas mãos com esses 2 livros e um outro dispositivo portátil de mídia digital. E agora a pergunta que eu lhe faço, Michelson, isso aqui vai substituir isso aqui? Está acabando o papel sendo substituído pelas mídias digitais? Você que é um escritor, pode escrever para ambas as mídias, né? Mas qual que é a tua opinião sobre isso? Eu vou basear em dados. Nosso diretor aqui, o pastor José Carlos de Lima, tem participado de reuniões com líderes aí desse mercado editorial e nos traz de quando em quando dados muito frescos, né, que dão conta de que não está havendo uma sobreposição, nem uma liderança de um meio sobre outro, mas uma convivência. Isso já aconteceu, por exemplo, quando nós tínhamos o rádio e a TV foi lançada, um meio não destruiu o outro, não sobrepôs ao outro, houve uma convivência. Aconteceu a mesma coisa com a internet em relação aos outros meios, a TV, o rádio, está havendo uma convivência. Então o interessante é que as plataformas são diferenciadas, né? Mas o livro continua tendo a sua força. E nós, como editora, cremos nisso porque, inclusive, cremos numa profecia, numa revelação que diz que páginas iriam circundar o mundo anunciando a volta de Jesus. Podem ser páginas virtuais e de papel, enfim, mas nós cremos que esse meio ele tem permanência. E, inclusive, a gente comemorando o fato de que o mercado editorial no Brasil mesmo tem crescido. Há muitas pessoas lendo mais até, não é? E, o que não significa necessariamente que seja uma coisa muito boa, porque têm sido lançados assim livros volumosos, mas com conteúdo realmente questionável, não é? Literatura aí vampiresca, já foi dito aqui, literatura bruxólica, se eu posso dizer, sadomasoquista, exatamente, né? Tentando normalizar o que é aberrante, e a Casa Publicadora tem tentado fazer frente a isso, lançando sempre bons produtos, bons materiais, literatura inclusive, mas com conteúdo que salva, que edifica. Pergunta que serve o script. Denis, escrever um livro, estou vendo aqui que você escreveu vários livros e a mente é ilustrativa. Na hora que você está escrevendo, você sente uma luta entre o bem e o mal para você colocar nas palavras aquilo que é a vontade de Deus? Olha, eu escrevia outro estilo, né? Eu brincava com outro tipo de texto. Para fazer a transposição de um estilo para o outro, eu achava que era impossível. Achava que era impossível escrever um livro bom sem utilizar os recursos que a gente teria, a liberdade, vamos dizer, né? De escrever um livro secular.
O livro amargo, por exemplo, eu tive um conflito nesse sentido, certo? Como escrever um livro bom, que tenha ação, que tenha romance, sem utilizar recursos? O resultado está aí na tua mão, certo? E é possível, sim, com oração e se permitindo que Deus trabalhe junto com a gente, entrar realmente nesse universo da escrita, da oração, deixar Deus falar com a gente e abrir mão de algumas coisas, sim, certo? De alguns recursos. A gente tem que abrir mão de alguns recursos. Só que o resultado, quem lê o livro amargo, eu não posso falar do livro, certo? Mas o contato que a gente tem de leitores, certo? Os momentos em que eu me emocionei, os momentos que eu chorei escrevendo o livro, que eu senti a atuação do Espírito Santo, certo? Amém. São os momentos em que o leitor se emociona. O Espírito que estava em mim, no momento da escrita, é o Espírito que está com o leitor, o Espírito Santo que está com o leitor no momento que ele lê. Eu posso levar além. O Espírito que está com as pessoas, do meio secular, bruxólico, vampiresco, certo? O Espírito que está inspirando eles no momento da escrita é o Espírito que está com o leitor também, dentro de casa. Não tenha dúvida. Forte isso, hein? Você acabou de escutar uma declaração pesada de um escritor usado por Deus, e eu desafio você a comprar livros da Casa Publicadora Brasileira e entender, porque quando a gente fala aqui com Michelson Borges, Denis Cruz e outros escritores da Casa Publicadora Brasileira, a gente percebe a luta entre o bem e o mal, mas aqui, nessa instituição sagrada por Deus, eu acredito que aqui a vitória é sempre do bem. Dr. Luigi, a escolha de bons livros. Critérios rápidos. Sabe que o primeiro ponto que você tem que falar é que o livro ele é uma ferramenta. Há livros que são técnicos. Por exemplo, existem critérios para escolher um bom livro de direito, um bom livro de medicina, um bom livro que trata de música, um bom livro que trata de ficção. Mas quando o assunto é um livro de entretenimento, você vai ter que usar o mesmo critério que você usa para qualquer outro entretenimento. Agora, um que eu mais gosto é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, conhecer o autor. Nós temos um costume muito ruim de não ler o prefácio, de não ler a opinião do autor. Lendo um prefácio, provavelmente você vai decidir se você avança ou não na leitura daquele livro. Conhecer a vida do autor, por exemplo, eu conheço todos os autores que eu leio. Hoje é muito fácil de fazer isso. Eu pesquiso na internet, eu sei o que ele pensa, o que ele faz, onde ele anda, em que ele acredita. Por quê? Porque eu vou saber quais são os critérios que ele usou para escrever. Essa é uma dica fantástica. Conhecer a fonte do conhecimento daquele que está te transmitindo o conhecimento. Eu acho que se você tiver esse cuidado, eu penso que você tendo esse cuidado, você vai saber selecionar bons livros para a sua leitura. Agora você que está bem ligado na mídia e nas propagandas, é inevitável um jovem hoje não receber o impacto das propagandas, e quando você vê os milhões de livros que a gente comenta, hoje o romance, hoje a vida paralela, é impressionante como hoje até as agressões sexuais estão se tornando coisas bonitinhas, como tenta se vender. Não é simples você fugir dessas propagandas. Como é que você crê que um leitor pode dizer, não, essa propaganda não vai me atingir porque eu creio que isso não foi inspirado por Deus? Primeira coisa é o seguinte, eu tenho pesquisado muito sobre o roubo do livre-arbítrio. Olha aí. A expressão é essa, o roubo do livre-arbítrio. Você pensa que está escolhendo, mas já escolheram por você. Já escolheram por você. Tá. E essa questão de livro, de música, de filmes, de cinema, esse é um assunto, essa crítica pessoal, você precisa trabalhar em cima disso. O problema é que hoje nós, por exemplo, eu fui professor universitário e via muitos meus alunos aceitando a verdade de cada autor como ela vinha. E é interessante você estabelecer uma conversa com o autor. Engraçado que eu conheço muito dos autores que eu leio, e quando vou falar com eles pessoalmente, já tive essa oportunidade em alguns momentos, na minha área inclusive, eu tenho a sensação de que já o conheço. Né? E essa influência da mídia sobre você, ela perde força quando você passa para esse trabalho pessoal. Porque uma coisa que você lê num livro, você não trataria desse assunto como mulher. Você não trataria desse assunto com outro homem. E esse diálogo que você estabelece com o livro, você precisa trazê-lo para a sua realidade, para a sua vida. Você está lendo ali um livro, ok, tudo bem, eu estou lendo ali, aquilo é uma coisa virtual, está acontecendo ali. Mas e se fosse na minha vida? E se eu fosse aquele indivíduo? Isso você se aplica a tudo. Nós estávamos falando aqui da questão da pornografia. É uma coisa construída. É um potencial construído.
é um sexo construído. Sem dúvida. Não é uma coisa real, não é uma coisa possível. Então, às vezes você cria uma frustração num casal, quando na verdade aquilo foi gravado em 30 cenas, em 15 cenas, em vários momentos, em 3, 4 dias. Quer dizer, é uma coisa montada que provoca uma sensação ruim e que pode levar um casal a ter um critério ruim. Então, trazer para a sua realidade aquilo que você lê, aquilo que você assiste, aquilo que você estuda e questionar, estabelecer um diálogo com aquilo é uma coisa importante. Agora, nada é aleatório, Daílson. Esse é o ponto. Nada é aleatório. Tudo demanda tempo, demanda pesquisa, demanda estudo. Ok. O cristão tem que fugir sempre dos modismos e do tal do instinto de rebanho, não é? O Dr. Luiz Explica falava isso aí. Como assim? de ir na onda de todo mundo, né? É interessante como quando sai a divulgação da lista dos mais vendidos Ok. numa revista semanal importante, por exemplo, todo mundo vai comprar aquilo, mal sabendo do que se trata, não é? Isso acontece com o cinema, com a música, falava Ana Caran no primeiro bloco, não é? Que há todo um mercado voltado para empurrar produtos, não é? E o cristão ele tem que ter princípios mais elevados, Com critérios certeza. de escolha mais elevados. Não vou pela maioria, eu vou pelo que realmente é edificante, o que é importante para mim. Não porque está lá naquela revista ou noutra revista esse livro indicado, aquela música indicada ou o filme indicado. Bacana. Nós estamos aqui falando de várias mídias, falamos de cinema, falamos de música, falamos de jogos de videogame, falamos de internet, mas estamos agora realmente numa das mídias mais tradicionais e utilizadas por Deus para apresentar a verdade, que é a literatura, que é o livro físico. E eu acho que ainda não é na nossa geração que a gente vai perder a paixão de folhear livros e poder entrar nesse universo que os escritores, como o Michel diz aqui, pastor, cheirando tinta. Isso tem um aspecto muito forte para a nossa geração. E eu faço um desafio a você, adquira livros da Casa Publicadora Brasileira. O que é escrito aqui é escrito de joelhos dobrados, com lutas entre o bem e o mal. Mas aqui a gente acredita que a esperança é escrita segundo a vontade de Deus. E Ana Caran, tua história é maravilhosa, tua voz é linda, Deus te deu um dom musical e você viveu tantas coisas nesse mundo, mas de repente um livro influenciou tua vida. Qual foi tua experiência com a literatura para hoje ser essa Ana Caran que espera a volta de Jesus? O livro que inspirou a minha vida, o livro que transformou a minha vida e tem transformado a minha vida é a Bíblia Sagrada. E depois que eu me converti, que eu entendi, né, o amor de Jesus por mim e a volta dele que eu anseio, eu passei assim, a restringir um pouco a minha leitura, principalmente nesses últimos tempos, que o meu tempo não está tá muito escasso, né? Então, o tempo que eu tenho, eu corro para ler a Bíblia e para ler alguma coisa do Espírito de Profecia, né? Coisas da Ellen White, que edificam a minha alma. E isso, para mim, é o que tem me motivado, né? Você acha que a Bíblia é relevante para o mundo artístico? A Bíblia é relevante para qualquer ser vivo. A Bíblia é o livro. Eu fiquei tão encantada com o estudo da Bíblia, né, da Palavra de Deus, porque ali você aprende absolutamente todos os assuntos. Não é assim a história de Jesus, não é, entendeu? Isso é claro que é importantíssimo tudo isso, mas você aprende a como sentar numa mesa, como você tratar uma pessoa, gente, aquilo ali tem absolutamente tudo, tudo. Então, todos os livros que saem nesse mundo é parte daquilo ali. Embora alguns são, né, para o outro lado, mas mesmo sendo do outro lado, com certeza, Satanás também sabe sobre a Bíblia. Então, a Bíblia para mim é o livro, é o grande livro, é o livro relevante que a gente não deve nem um dia deixar de chegar perto e ler. E apesar, né, de ter como, né, os livros, né, de grandes escritores que estão aqui, tudo, e outros livros que eu já li de grandes pessoas, mas assim, ultimamente eu tenho dedicado o meu tempo a estudar a Bíblia, a ler, eu quero cada vez mais me sentir mais perto de Jesus. Agora você fez um desafio interessante, tenho 2 escritores aqui e eu desafio vocês a dizerem qual é o melhor livro que existe, né? O livro do Michelson, né? O melhor livro que existe é o livro do Denis. É interessante, porque no mundo editorial cada escritor quer puxar para si. E eu acho que nós temos um consenso aqui de qual é o melhor livro do mundo. É o livro do autor. Hã? É o livro do autor. É o livro do autor. Do autor da vida. Autor da A gente vida, sempre né? diz que o maior autor do que a gente tem escrito é o autor. Se ele escrever,
a coisa vai ser boa realmente. Amém. Gente, que papo gostoso. No próximo bloco você fica com a gente, porque a gente vai conversar daí sobre a blindagem mental. Falamos sobre influência e o impacto da mídia sobre a gente, mas ainda vem o melhor, que é como levantar aquela blindagem para você não perder nunca a sua esperança. Ilusões da mídia, está chegando o final. É isso mesmo, o último bloco foi bom demais estar com você e com bons convidados aqui, pessoas de alto nível intelectual, mas também de transformar a intelectualidade de maneira prática, para você entender, querido telespectador, que dá para sobreviver nesse mundo de tanta ilusão midiática, de tantos desafios e tentações, mas a Casa Publicadora Brasileira segue adiante mostrando bom conteúdo. E agora, no final, palavras finais de cada um de vocês. Eu queria perguntar para você, Michel, você tem uma expressão, você é um palestrante, né? Viaja o Brasil falando com tantos jovens, tão seguido também no seu Twitter, a gente sabe que o criacionismo faz a diferença onde vai, mas você usa uma expressão chamada o antivírus mental, é isso mesmo, você sempre conclui suas palavras com isso. Fala para a gente um pouquinho, o que seria para você esse antivírus mental? A comparação é simples, assim como nós devemos colocar antivírus poderosos no computador, por exemplo, para evitar problemas, a Bíblia nos fornece alguns antivírus mentais importantes e fortes, muito fortes, com os quais nós podemos enfrentar essas influências negativas a respeito das quais falamos aqui nesse programa, não é? Eu vou citar apenas dois, né? O primeiro deles é Filipenses 4:8, texto clássico de Paulo, grande apóstolo e filósofo Paulo, no qual ele diz assim que tudo que é puro, honesto, amável, de boa fama, se há algum louvor e virtude, pense nisso. Ocupe sua mente com essas coisas. E o outro texto também de Paulo é Romanos 12, verso 2, que diz: não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logo, somente pode realmente compreender a vontade de Deus aquele que permite que sua mente seja renovada. E a melhor maneira de renovar a mente, Ana Caran já comentou aqui no bloco anterior, é lendo a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia todos os dias, você estará erigindo realmente uma blindagem, como você usou a expressão, uma proteção, um antivírus mental, a fim de, mesmo estando no mundo, não ser do mundo. Ok, falando nisso que o Michel nos comentou, Maraial, já passaram alguns anos da tua grande transformação, que a gente viveu junto ali na TV Novo Tempo, e agora você segue uma carreira de ministro do louvor, de servo de Deus pregando a volta de Jesus através da música. Então você acredita que faz a diferença quando esse antivírus mental impacta a nossa vida, como foi a palavra de Deus chegar para você? E as pessoas te veem hoje cantando, mas a tua vida dia a dia sofreu essa transformação? Ela é real? Ela é real. Hoje, graças a Deus, a leitura da Bíblia e dos livros que eu busco para o meu conhecimento, até para me ajudar a compor. Por exemplo, eu estou compondo agora sobre graça, então tem um livro maravilhoso aqui da casa que é Graça Ilimitada. Olha aí. E eu comecei a ler esse livro e é um livro assim fantástico, né? E claro, com a Bíblia sempre, todos os dias lendo. E eu tenho enxergado a vida agora de uma forma mais simples, mas de uma forma muito real e poderosa. Deus Quer dizer que um homem que compunha sob traição e vendia aos milhões o vício e a bebida, agora está compondo músicas que falam sobre a graça. Sobre a graça, e buscando conhecimento nos livros da nossa igreja, na Bíblia, livros maravilhosos, né? E eu quero me tornar um cara rico, mas não em dinheiro, mas rico em conhecimento da palavra de Deus, e a riqueza está aqui nos livros dos nossos autores, grandes autores, que aqui é um privilégio para mim estar aqui diante de todos vocês. E esses livros têm me ajudado muito, até para mim conhecer daquilo que eu vou compor, né? E a Bíblia me ensinando como viver e como enxergar a vida agora de uma forma real, porque o mundo mostra a vida de uma forma ilusória, né? E infelizmente eu também passei muito tempo vivendo ilusão, mais de 25 anos. Mas agora mudou. Agora mudou.
Bacana, é um momento especial aqui, o encontro do artista das notas musicais com os artistas das letras e das palavras. Isso é um momento especial, CPB Online de Natal, histórica nesse encontro entre músicos, escritores e aqui um doutor que fala de maneira prática para a moçada. É muito bom, doutor Luiz, de ter você. Suas palavras finais, num mundo poluído, é possível ter uma mente pura, mesmo depois de ter sujado com tanta coisa, talvez por 25 anos? Primeiro, pastor Davi, nós temos que ter na cabeça o seguinte: a nossa realidade é um mundo poluído. Isso é fato. A gente não pode ser hipócrita em achar que os nossos filhos, que os nossos jovens, que os nossos velhos, que nossas crianças estarão num mundo protegido por uma bolha. Isso seria até ruim, porque daqui a pouco eles vão estar num mundo fora do nosso controle e precisam lidar com isso. É possível viver, com um motivo muito simples. Nós precisamos de entender que nós estamos em missão. O soldado, quando ele tem uma missão, dificilmente ele se desvia daquele caminho. O problema é que nós estamos deixando de dar referência para as pessoas. E a referência é que nos dá sensações boas nessa vida. O pastor Domingos, nós comentávamos que o pastor Domingos mencionou na quadrienal, naquela reunião, naquela assembleia da igreja aqui no estado de São Paulo, ele mencionou isso. Eu nunca vi um missionário, ou seja, alguém que fala para as outras pessoas, que compartilha aquilo que sabe, sair da igreja e deixar os caminhos de Deus. E esse é o fato. O soldado em missão, ele dificilmente se desvia daquilo que foi proposto para ele. Então estamos num mundo poluído. Claro, a nossa missão ocorre no mundo poluído. E a nossa missão qual é? É o Marquinhos Maraial. Olha aí. É o Denis, sou eu, é o Michel. Coincidentemente, nós estamos aqui com 4 pessoas que foram frutos dessa missão. Olha. Nós não tivemos o privilégio, como você, de nascer num lar adventista. Nós somos frutos dessa missão. Somos soldados que fomos resgatados por outros soldados que saíram da sua zona de proteção num mundo poluído para buscar cada um de nós num lugar diferente, numa situação diferente. Despoluiu. Esse é o segredo. Amém. Começamos falando de livros, terminamos com os autores dos livros. E aqui o Denis representa todos os autores da Casa Publicadora Brasileira, a qual a gente quer fazer aqui uma homenagem especial, porque a gente sabe o desafio que é escrever um livro. Depois que eu tive essa experiência, mais do que nunca a gente entende a luta entre o bem e o mal para que não saia numa literatura algo construtivo, algo eterno que leve esperança. Mas Deus é maior do que isso. Denis, Deus te abençoe com o dom, assim como o Michelson também é escritor, mas teu recadinho para os leitores de um escritor que usa dos dons das letras para levar Jesus mais perto das pessoas. Olha, eu creio que cada um de nós tem um dom. E a gente está num mundo onde a gente pode fazer opção. Para quem que você vai servir? Eu gosto muito de Ana. Quando Ana chega no templo e fala: Senhor, eu preciso de um filho, é aquilo que eu quero, dá-me um filho. Quando o Senhor me der o filho, eu devolvo no templo. Você tem um dom? Você quer? Chega para Deus e fala: Senhor, eu quero um dom. Certo? Quando o Senhor me der esse dom, eu venho aqui no teu templo, na tua casa, e eu coloco no teu altar, ele é teu para sempre. E isso, por que nós gostamos de música? Por que nós gostamos de literatura? Porque Deus é um artista. Ele colocou o desejo do belo dentro de nós. Ele criou o mundo de forma maravilhosa, ele criou o ser humano de forma maravilhosa. A música na Bíblia, a literatura em Salmos, a poesia, a literatura, contos nas parábolas de Jesus, a arte está em toda a Bíblia, porque o nosso Deus é um artista. E nós somos artistas, por isso que nós gostamos da música, da literatura, gostamos de ouvir, às vezes assistir um teatro na igreja, certo? Porque isso está dentro de nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus artista. Por isso que é importante dizermos, não fomos contra as comunicações, muito menos a arte, muito menos a mídia, porque a gente sabe que isso é um potencial missionário, evangelístico e fantástico para transformar pessoas. Querido telespectador, estamos chegando ao final do nosso programa, mas um recadinho de coração para você. TV Novo Tempo existe para falar sobre a volta de Jesus. A CPB existe para pregar sobre a volta de Jesus. E nós aqui, como cantores, como autores, como advogados, como artistas, como pessoas que amam a palavra de Deus, compartilhamos a palavra de Deus com os nossos dons. Por isso, se você levar no teu coração depois desse dia, a coisa mais importante não foi apenas um dia de promoção de livros, foi um dia de apresentação do céu,
de pregação da vontade de Deus. E é isso que motiva uma estrutura tão bonita como essa, como a Casa Publicadora Brasileira. Que Deus te abençoe muito no final desse programa.